Seja muito bem-vindo a mais uma análise da teoria do Yin e Yang, que é o nosso feminino e masculino, para você entender um pouco mais sobre esses comportamentos, sobre as nossas emoções e, claro, a maneira de pensar. E hoje vamos falar sobre esse assunto tão polêmico, mas o objetivo aqui é esse, trazer assuntos polêmicos para que vocês possam entender cada vez mais como essas energias se expressam e a gente consegue, inclusive, adaptar isso no nosso dia a dia, colocar isso no nosso dia a dia, trabalhar isso no nosso dia a dia. Eu mesma hoje estou aqui, ó, vestida com um casaquinho super feminino, inclusive é lá da Coreia, com um vestidinho também bem delicado. Olha, tem até um lacinho aqui atrás. E claro que as joias também são todas super delicadas. Lembrando que o feminino ele tem essa bendita característica. Quanto mais delicado, quanto mais fino, quanto menor, quanto mais meigo ele for, mais a energia do feminino estará sendo trabalhada, tá bom? Por quê? Porque o feminino ele tem essa característica. E é claro que até a próxima introdução aqui que a gente geralmente fala um pouquinho de cada energia. E eu já venho aqui até caracterizada exatamente para poder mostrar para você exatamente como é que eu trabalho a minha energia feminina. Eu sou uma mulher, sempre estou na liderança, por causa das empresas, sou uma pessoa que estuda muito, gosta de trabalhar muito, então a minha energia masculina, ela sempre está o quê, ó? Super alta. Isso é um problema? Não. Porém, isso faz com que eu seja obrigada a trabalhar a minha energia feminina de maneira extremamente intencional, para que a minha energia masculina não fique exacerbada e isso me prejudique no dia a dia. Seja para atrair as pessoas para minha vida, seja em comportamentos, até no surgimento de patologias. Isso tudo vai o quê? Me ajudando a não ficar numa frequência alta demais ao ponto de me tornar uma pessoa insuportável, porque é isso que realmente acontece quando a gente fica no excesso do masculino. Mulheres no excesso do masculino, com o tempo, ficam extremamente irritadas, bravas, nervosas, explosivas, porque tudo isso é do masculino. Lembre, o masculino tem essa característica de ação, de ir, de assertividade, da força, da atividade, da guerra, da agressividade, da expansão, dos movimentos, do dinamismo. Então, toda vez que a gente entrar dentro desses comportamentos, nós vamos estar acessando a energia masculina. E toda vez que a gente entrar na receptividade, no acolhimento, na paciência, na flexibilidade, na delicadeza, no fino, no pequeno, nós vamos estar usando a energia feminina. Então eu uso isso tanto em comportamento, quanto nas minhas escolhas até de roupa, porque quanto mais eu me olho no espelho, mais eu me compreendo, mais eu me identifico e mais o meu eu, o meu ser, começa a olhar aquele ser e começa a entender que aquele ser faz parte, aquela energia faz parte de mim, então isso vai me introspectando, vai introspectando essa energia. Combinado? Então sim, a maneira como você se veste, a maneira como você sente, a maneira como você se comporta, isso vai trazer traços da sua personalidade, traços da sua postura no dia a dia, e isso vai trazendo tanto um equilíbrio de um lado quanto do outro. É claro que se você usar uma energia demais, tanto do feminino quanto do masculino, você vai estar o quê? Trazendo adoecimento para esse momento. E é isso que a gente vai aqui trazer de análise e interpretação. Então, dito isso, dito você já sabendo, inclusive, essa situação do feminino e do masculino, eu acabei esquecendo, mas eu vou lembrar você, me segue aqui no canal, já deixa os seus comentários se você acha que tem energia feminina mais estimulada, se você tem energia masculina mais estimulada, que eu quero entender um pouquinho mais sobre as suas necessidades. Se você ainda não viu os outros vídeos, claro, vá lá, corre, não agora, mas daqui a pouco, para assistir, para você entender ainda mais do que eu estou falando aqui. Hoje eu vou trazer essa discussão da energia feminina nas primeiras damas, tanto na ex-primeira dama como na atual primeira dama. Essa é uma análise, vou tentar fazer o mais sem partido possível, para que a gente entenda por que a gente tem reações, inclusive, com cada personagem que elas duas têm aí perante a sociedade. Mas eu não poderia deixar de falar delas antes de falar sobre a realeza.
tá? A realeza, ela poderia dizer que é o exemplo do que hoje nós temos o governo. A primeira-dama nada mais é do que quando a gente olha para o passado e ver as rainhas. E perante isso a gente consegue entender um pouco mais sobre os comportamentos, o sentimento, a maneira de como as rainhas se posicionavam. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo Oriente, vocês sabem disso, inclusive a teoria do Yin Yang, ela é fundamentada principalmente lá no Oriente, na China, na Coreia. Inclusive, vão trazer aqui elementos de Confúcio, Lao Tzu, que foram os personagens, vozes marcantes do desenvolvimento disso. E se você vai pegar toda a realeza do Oriente, eles foram construídos baseado nesses princípios. Então, os comportamentos dos reis e das rainhas daquela época, que a gente chamava até de imperadores, essas famílias, elas eram ensinadas, faziam eles lerem os livros de Confúcio e de todos eles, para entender mais como é que eles precisavam se comportar, como eles precisavam pensar, como eles precisavam sentir, como eles precisavam agir. E isso fez com que moldasse, inclusive, a sociedade como eles são hoje, a maioria, né? E aqui eu trouxe até o nome de duas rainhas, né, imperatrizes, que são figuras, né, clássicas deles. Eu trouxe apenas para vocês entenderem um pouquinho mais sobre algumas características. Por exemplo, a rainha, a imperatriz da China, eles falam assim, que a característica principal dela era uma sabedoria estratégica e uma postura firme. Isso traz mais elementos do Yang. Já a rainha da Coreia, ela tem características de acolhimento e liderança. Você vê que aí já são duas características clássicas de uma energia e de outra. Tanto o rei quanto a rainha, o imperador quanto a imperadora sabiam usar isso de forma muito elegante. E veja, as rainhas, elas sempre tiveram esse posicionamento, né, da elegância, do quanto você é fino, do quanto você é delicado. Uma rainha, uma mulher dentro do Oriente, ela precisa ter gestos delicados, sutis, não pode falar alto. Então, por quê? Porque são todas as características do feminino. Então, eles respeitam isso como padrões comportamentais aceitáveis sociais. Então, hoje eu tô te falando o seguinte, ninguém inventou isso do nada. Essas características, que inclusive são impostas muitas vezes nas sociedades, elas vêm sobre essa metodologia de observação, sobre como você observa o ser humano a partir do que é o Yin e o que é o Yang. E dentro disso, a sociedade toda foram classificadas, categorizadas e ditadas como deveria ser um comportamento considerável, saudável, socialmente falando, tá certo? E a busca do equilíbrio é exatamente essa. É você entender quais são os comportamentos do feminino, quais são os comportamentos do masculino e você poder escolhê-los de maneira intencional para que você possa ali, desenvolver a sua personalidade de maneira mais sincera, que combine mais com você e que você não seja apenas influenciado pelos meios, que a gente vai falar, inclusive, um pouquinho sobre isso. Olha só, linda, esbelta, delicada, essa é a Michelle de Bolsonaro, ou Michelle Bolsonaro, como podemos chamá-la. O que a Michelle é? Eu, inclusive, no momento que eu estava fazendo essa aula, que eu escrevi lá no Google, fotos de Michelle, fotos de Janja, foi até interessante porque as fotos da Michelle, todas elas, eram sempre roupas brancas, roupas nudes, roupas rosinhas, tudo muito delicado. Tudo muito fofo, meigo, sutil demais até. Acredito, inclusive, que a Michelle, ela representa um ultra feminino. E tudo bem representar isso, eu acho até belo. Eu até concordo que ela tenha essa elegância de trazer o feminino. Por quê? Porque molda uma sociedade. Trazer mulheres mais femininas para onde a gente tem uma sociedade onde o masculino é extremamente estimulado, faz muito sentido na minha cabeça. Inclusive, esse é meu papel aqui também, em te ajudar a buscar essa feminilidade. E ter uma pessoa com uma imagem que representa isso, na minha mente, faz muito sentido em estimular mulheres com comportamentos próximos. Não precisamos ser idênticas, mas que tragam ali uma inspiração para outras mulheres. Então, sim, Michelle Bolsonaro tem características do feminino ao extremo. Eu diria que ela é uma pessoa ultra feminina. Ela é uma pessoa delicada, ela é uma pessoa receptiva, ela é uma pessoa
que ela está sempre apoiando o marido, ela sempre está evitando, inclusive, o protagonismo, ela não está buscando câmeras, ela não está buscando chamar atenção. Inclusive, você veja que durante o governo todo, você nunca vai ver notícias de Michelle Bolsonaro tendo um escândalo, tendo isso, tendo aquilo, isoladamente, se não tiver ali na presença do próprio Bolsonaro. Então, ela tem comportamentos extremamente do feminino. Veja que a aparência dela é também sempre muito impecável. E ela é também conhecida, essas características todas, elas são muito do feminino. Características, muita discrição, ela também sempre está associada a grandes causas sociais, principalmente religiosas. É uma pessoa que sempre está associada porque ela está sempre apoiando o marido e, principalmente, ela valoriza valores tradicionais familiares. Isso é do feminino, porque o feminino ele tem essa coisa do curador, da cura, da família, do cuidado, de você cuidar. E veja, é engraçado, né? Porque a gente vai falar de política, direita, esquerda, e aí já vira uma balela, uma bagunça toda. Mas vamos focar aqui especificamente no comportamento dela, mas ela tem um comportamento extremamente do feminino, exatamente por conta que ela defende valores de família. E a família é da mãe. A mãe que cuida do ninho, e a mãe é o feminino. Na verdade, é a representação do ultrafeminino, que é o feto. Veja, o nosso órgão, o principal órgão do organismo, que é do feminino, que é do yin, é o útero. O útero é o órgão mais yin do nosso corpo. Então, isso tudo demonstra, né, esse critério sobre o que de fato é feminino. Como todo vídeo, eu trago sempre uma fala de cada deles, né, para eu poder mostrar para vocês aonde que entra, né, as nossas análises em relação a isso. Então aqui um vídeo de Michelle. Boa tarde, Paulista! É ela na Paulista, inclusive. Em um dia, eu acredito que foi depois do acidente de Bolsonaro. Nós somos gratos a Deus. Ela sempre está muito reverente às questões religiosas. Ela é muito serena na sua fala. Pela sua misericórdia. E aqui eu quero trazer alguns pontos. Pelo seu amor. Ela traz uma melancolia para a atmosfera. E a melancolia, ela é uma emoção do feminino. A melancolia é uma emoção do feminino e ela, inclusive, ela é a emoção que demonstra o feminino. Então, todas as vezes que a gente entra nesses processos melancólicos, é isso que, inclusive, traz a depressão. Ela é uma característica do feminino. Muitas mulheres entram em depressão com muito mais facilidade do que os homens, por conta que a melancolia, ela é essa coisa, né, do abraçar. Te abraça e te aprofunda. Veja, toda vez que a gente tá... O meu negocinho aqui caiu, aqui, ó, tá vendo? É lindo, é maravilhoso, né? Fofo. A melancolia... Veja, a mulher, ela adora o que? Uma novela, um filme de drama. Por quê? Porque ele te dá essa sensação. Então, nós mulheres, sim, somos mais dramáticas do que os homens. É por isso que quando você chega em casa, a mulher faz um certo drama, inclusive para chamar a atenção. E você, homem, a única coisa que quer é o quê? Ah, me deixa aqui jogar um videogame. Então ela traz uma melancolia, ela transparece esse drama que ela vive. E claro, aqui o tempo todo ela traz os valores tradicionais aqui da família, demonstrando a paixão dela ali por aquilo que ela tá vivendo. E agora nós vamos falar aí do oposto, podemos dizer assim, do oposto dela, que é a nossa Janja de Lula. Ela que traz esse feminino da impulsividade, poderia dizer assim. Uma mulher que representa uma militância ativa, aonde ela entra também numa questão muito expansiva e toda vez que ela pode, ela tá buscando uma sensação de guerrilha perante ali o posicionamento dela. Veja que as reações públicas dela geralmente são destemperadas, que a gente chama. Por quê? Porque elas não são extremamente educadas. E aí isso causa, inclusive, um alvoroço. Todo mundo questiona. E, inclusive, todo mundo questiona esse posicionamento dela, que não representa um posicionamento, o quê? De uma lady. Olha como o nosso inconsciente coletivo é algo incrível. Nós, quando olhamos
o governo, que é algo extremamente yangizado, que é lá o império, a gente olha e a gente imagina que as pessoas deveriam ter comportamentos que influenciem uma sociedade completa. Inclusive, Confúcio tinha essa ideia de que ele deveria ensinar as famílias dos imperadores, educá-los com princípios, valores e ética, para que toda uma sociedade pudesse ser influenciada a partir disso. E hoje, pelo menos no nosso país, nós não valorizamos esse tipo de coisa. Aliás, para entrar na política não é necessário esse tipo de desenvolvimento. Apenas ter uma causa que se diga nobre seja o suficiente para você ocupar um espaço desse. Porém, a gente tem que entender que quem está lá no governo tem uma influência extrema na sociedade. Então, se você coloca uma pessoa lá com comportamentos que não são de uma lady, que não são de você sentir um certo orgulho, e por mais que a gente queira ser moderno, nosso inconsciente ainda minimamente é conservador. Então, quando a gente olha para uma figura pública e que não representa minimamente isso, em algum momento a sociedade vai apontar o dedo para esses comportamentos. Não são comportamentos, vamos dizer assim, aceito para quem está no império, para quem está governando, porque nós precisamos ter comportamentos diferenciados daqueles do operacional, daqueles do social, até porque nós queremos ser governados por gente melhores que nós e não por gente pior que nós. Pense sobre isso. Janja tem um comportamento que eu chamo do feminino masculinizado. Por quê? Porque ela sempre está procurando protagonismo. Veja, as falas dela, o comportamento dela ao lado de Lula sempre é chamando a atenção, ao ponto dela, inclusive, solicitar até mesmo um espaço exclusivo dela dentro do governo, né? Que ela tenha ali uma certa exclusividade, que ela tenha força. Inclusive, ela se mete, né, em cada discussão, ela quer se envolver nas discussões, quer estar presente nas viagens. Várias vezes aí ela foi bloqueada em relação a isso. Ela também busca uma postura de modernidade, ela busca, né, uma ideia de uma informalidade excessiva. Isso tudo traz ali o quê? O homem é assim. O homem, ele tem essa questão explosiva, essa coisa, né, vou até falar aqui, de coçar o saco, sabe? Olhando, vamos olhar aqui em questões do inconsciente coletivo, desse estereótipo da personalidade. A mulher, ela sempre tem que ser mais o quê? Recatada, mais delicada. Veja quando são crianças, é a mesma coisa. A menina, ela vai andar de vestidinho, então ela não pode andar de perna aberta. O moleque, não, o moleque é mais jogado. O moleque, você nem escolhe roupa. Eu tive filho homem. Chegava na loja e falava, ó, me vê 4 bermudas, 5 blusas. A mulher perguntava, você quer escolher? Eu falava, qualquer uma serve. Bota dentro da mala e leva embora. Você nem se preocupa muito em relação ao que vai vestir ou deixar de vestir. E o dia que eu comecei a querer engomar meu filho, trazer uma calça jeans, colocar ele mais aprumado, né, mais chiquetoso, ele mesmo falava, pra que eu vou usar isso aqui? Isso aqui aperta, isso aqui me incomoda, isso aqui é desconfortável. Por quê? Porque o homem, ele quer o conforto, a mulher quer a beleza. Então, toda vez que a gente busca a praticidade, o excesso de conforto, o rápido, o que não dá trabalho, a gente está indo ali pro comportamento do masculino. A modernidade, né? Masculino. Expansividade, masculino. Toda vez que a gente senta para se maquiar, para vestir uma roupa delicada, que você não pode sentar na cadeira de qualquer jeito, você tem que sentar na cadeira com postura, não pode fazer movimentos muito drásticos. Por quê? Senão você pode rasgar, você pode manchar. Por exemplo, eu não posso ficar aqui mexendo muito minha mão, porque senão o botãozinho aqui fica batendo na mesa e aí faz barulho no meu microfone. Então eu tenho que ser o quê? Mais delicada nos meus movimentos, algo que eu ando trabalhando e muito. Mas eu não posso ficar estática só assim, porque também aí a câmera fica chata. Então, você veja, eu tô ali o tempo todo trabalhando meus comportamentos para eu não sair do meu yin, para eu não perder meu yang, e assim a gente vai formando a personalidade da qual você sente prazer em enxergar. Então, Janja aqui, como eu trouxe várias ideias, várias características dela, onde mostra esse masculino dela dentro do feminino. Ah, Viviane, é errado ser assim? Não, eu não acho errado ser assim. Porém, eu acredito que a gente possa melhorar comportamentos, inclusive para que a gente se encontre melhor, para a gente se tornar pessoas mais
finas. Eu já fui impulsiva, eu já fui muito rebelde, sou até hoje um pouco, mas tô aprendendo a me rebelar um pouco menos. Tudo isso, inclusive, atrai coisas para nossas vidas, aonde a gente vai ter que passar por certos ensinamentos, inclusive para ver, vão ser assim mesmo? Vão deixar de ser assim? Às vezes cabeça dura? Eu trouxe aqui uma fala muito polêmica, inclusive, que é lá a fala do Elon Musk. O que eu queria fazer é que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Ela sempre age de maneira muito espontânea, Usina de navio. muito enérgica. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Veja, a postura dela sempre é muito impulsiva. Ela sempre traz também, no momento em que ela pontua o nome dele, no momento em que ela xinga, né, traz um xingamento ali com a pessoa que não tinha nada a ver com a história, né, do que estava acontecendo, ela trouxe o quê? Um protagonismo para a situação ali. Até para as pessoas baterem palma, uhul, é isso aí, a gente abraça a causa. E isso, em situações públicas principalmente, mostra esse extravasar do Yang, né? Da onde ela traz esse ar de guerrilha, esse ar de revolta. Nunca uma lady poderia se comportar de maneira aonde você manda alguém, não interessa nem quem, dessa maneira. E a gente não tá nem falando aqui sobre se tá certo ou errado o que ela tá fazendo, mas se a gente for olhar para as condutas comportamentais, onde a gente traz ali minimamente, onde uma pessoa age com uma postura fina, nós nunca iríamos lidar com esse tipo de coisa. Lembrando que o feminino, ele tem essa característica muito peculiar, que é do fino. Inclusive a magreza, ela é do feminino. As mulheres não querem ser magras porque a sociedade as impõe. É porque é uma característica dela. O feminino é do magro, né? E o magro é do feminino. Então nós, mulheres, nos identificamos como magras, buscamos isso a vida toda, porque isso é uma característica do feminino. Como o homem busca ser musculoso, porque o músculo é do masculino. Já a gordura, né? Canso de falar isso, a gordura é patológico, é desequilíbrio. Então entenda que tudo isso, inclusive a medicina chinesa fala, inclusive a gente trata dessa maneira. Para a mulher ela tem que ter músculo? Tem que ter músculo, mas se ela for musculosa demais, você não olha e fala, nossa, mas que corpo mais masculinizado. Não é uma sociedade que diz, é o inconsciente coletivo que está falando isso. Então aqui eu trago uma pequena comparação para vocês disso que eu estou falando, né? Então a Michelle Bolsonaro, ela é o feminino do feminino, é o que eu brinco de dizer para você, é o yin do yin, onde ela traz ali, né, um clássico, um tradicionalismo. Já a Janja, ela é ali do masculino do feminino, onde ela traz o quê? Uma rebeldia, ela tenta fazer uma descontração, né, ser engraçada. Já a Michelle, ela vai ter uma postura muito receptiva, muito discreta. Então, sim, o feminino, ele é extremamente discreto. Ele tem que entrar na sala e sair da sala sem ninguém nem perceber que ele tá lá. Se eu falo isso e você começa a olhar para o passado, começa a olhar para as figuras representativas dentro do passado, você começa a entender por que essas características eram tão preservadas dentro da história do que as mulheres, né, eram consideradas mulheres, ladies e de grandes sociedades. Por exemplo, uma mulher da alta sociedade, ela nunca poderia fazer um barraco, ela nunca poderia arranjar briga, porque tudo isso são comportamentos que classificam-se dentro ali da ação e do masculino. Já a postura de Janja já sempre foi uma postura mais expansiva, mais impulsiva. Já a Michelle Bolsonaro, ela vai focar ali no suporte, ela dá um apoio. Já a Janja, ela busca o quê? Chamar atenção, o famoso protagonismo. E se a gente disser qual que é o defeito em relação a tudo isso? Michelle Bolsonaro podia ser o quê? Mais assertiva. Se ela tivesse minimamente um pouquinho mais de posicionamento, ela poderia ali, às vezes, trazer uma representatividade maior, inclusive até mesmo para as mulheres, e mulheres essa que poderiam ser mulheres com mais classe. Já a Janja, ela vai representar o quê? O povão, a informalidade. Se veja, todo mundo consegue se vestir desse jeito que eu tô dizendo? Não, não é fácil ser mulher nos dias de hoje. Eu concordo com isso. A gente tem que se maquiar, a gente tem que ter um cabelo impecável, tem que ter isso. A sociedade, ela já nos colocou dentro de uma condição de que a busca para isso não é tão simples.
Porque além de caro, demora, tem tempo e nós estamos tudo fazendo o quê? Correndo. Então, cada vez que passa, nós buscamos o quê na vida? Praticidade. E a praticidade, ela é o oposto do feminino. A praticidade tá no masculino. Então, você vai cortar o cabelo curto para não ter trabalho. Você vai usar uma roupa confortável, prática, para não ter trabalho. Você vai ter só calça jeans dentro do seu guarda-roupa e camiseta preta para não ter trabalho no que tem que escolher. Você vai ter uma maquiagem padrão, que você só passa ali um protetor solar e olhe lá, se é que quando passa. Por quê? Porque dá trabalho você comprar maquiagem, dá trabalho você aprender a se maquiar, dá trabalho se maquiar. Quando eu vou me maquiar, no mínimo são 40 minutos a quase 45 minutos. No começo eu demorava 1 hora para me maquiar e hoje eu criei o quê? Praticidade dentro do meu processo de maquiagem. A gente sempre está procurando isso, né? Praticidade naquilo que a gente está fazendo. Então, tudo isso vai colaborar no desenvolvimento da nossa personalidade. Então, hoje, eu já não tento ser tão prática em alguns momentos. Eu entendo que essa demora, que esse momento mais, vamos dizer assim, que é mais complexo, ele vai precisar existir. Por exemplo, para o teu cabelo assim, é mega hair. Lindo e maravilhoso, né? Nem parece. Mas são 3 dias para fazer isso aqui. É um dia para tirar, um dia para pintar, um dia para fazer não sei o quê, outro dia para colocar de volta. Então são muitas horas. Você veja, todo o processo que demora, que demanda tempo, ele é do feminino. Tá bom? Então, a grande ideia aqui, como eu sempre falo para vocês, é para vocês terem uma noção, uma capacidade de perspectiva, de análise mesmo, para que você possa pegar itens e elementos que isso possa incorporar no seu dia a dia. Então, por exemplo, mulheres que já são delicadas demais, fofinhas demais, meigas demais, elas vão trazer o quê? Uma ideia, às vezes, muito infantilizadas. Então, elas precisam colocar itens e elementos e atividades e coisas do masculino para trazer ela ali para aquela energia. Inclusive, mulheres que têm essa energia muito acentuada vão atrair homens, muitas vezes, do masculino, nessa ideia de proteger isso tudo como se fosse o pai dela, em vez de ser o amor dela. E aí, então, a gente tem que tomar muito cuidado em viver nos excessos, né, um do outro. O ideal é que você tenha sempre 70% de energia do feminino e pelo menos umas 30 a 20% de energia do masculino, até para que quando você encontrar um masculino cruel e ruim, que tem um monte, você consiga compreendê-la, identificar e que tenha energia masculina suficiente para enfrentar e sair desse lugar que você está. Esse seria o ideal dentro de uma personalidade, vamos dizer assim, saudável, tá certo? Um equilíbrio. Do mesmo jeito, o homem teria que ter ali 70% da sua energia masculina e de 30% a 20% da sua energia feminina, para ele não... Porque caso ele tenha 100% da energia masculina, ele vai se tornar o quê? Um ogro. Sabe aqueles homens da caverna? Então, um ogro desse. E aí ele não vai te respeitar, ele vai achar que você é um capacho, ele não vai entender a sua necessidade em ser mulher, ele vai te atrair, ele vai até personificar você como mulher, né? Porque ele não tem essa energia, mas ele não vai ter compreensão ali das suas necessidades. Então ele não vai entender que você tem que ir no cabeleireiro, ele vai achar tudo isso muito fora, sem sentido. Agora, se é uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento da energia, o nível de compreensão é maior, certo? Então, tudo que eu venho aqui trazer para você é sempre dentro desse critério para você entender, compreender e, claro, utilizar isso na sua vida de maneira prática. Então, deixa aqui nos comentários para mim se você, o que você está achando, se você tem alguma dúvida, que será um prazer poder estar colaborando aí também para a sua evolução. Então, nenhum outro e sim os dois juntos na sua vida. Se você gostou, me segue aqui para você ter mais vídeos como esse. E claro, aqui do lado, aqui, em algum lugar da tela, vai aparecer os vídeos que eu já postei aqui, falando tanto da Cíntia Chagas, como ser mulher CEO, as energias feminina e masculina. E claro, não menos importante, deixar aqui o QR Code do meu e-book exclusivo e totalmente gratuito para você, por enquanto, das energias femininas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.